identidade visual ideal para as igrejas? O que a igreja precisa fazer? Qual o primeiro passo, sabe? O que ela precisa buscar nela mesma para ter uma identidade visual boa, que não só esteticamente, né, mas que tenha um propósito mesmo? Eu acredito que a identidade visual ideal para cada igreja é a fidelidade que ela tem com a visão que o Senhor entregou para ela. E isso é algo muito individual, porque tem igrejas que o pastor ele tem uma visão, todas as igrejas, né? Na verdade, não posso falar por todo mundo, não sei, vou falar pela nossa igreja. O nosso apóstolo ele tem uma visão para a igreja. Então, a identidade visual que nós devemos construir é uma identidade que vai traduzir essa visão. E aí, isso vai tornar ela única, porque é uma única visão. Agora, a igreja, sei lá, da Maria, tem a identidade visual, tem uma visão específica. Então, Maria, ela vai o quê? Procurar com o pastor dela, com o apóstolo dela, com o bispo dela, com não sei o que dela, líder dela, pastor dela, a visão que ele tem. E aí, em oração, em estudo, em testes e práticas, e ver o que funciona e ver o que não funciona, ver o que agrada, ver o que não agrada. Eu vou criar aquela identidade que é específica para minha igreja. Isso é um lugar tão seguro, porque eu não vou cair em um lugar de comparação. Eu não vou cair em um lugar onde eu não me sinto bom no que eu tô fazendo. Se tem um coração excelente, se tem um coração para servir a visão local, para aquela igreja local, não tem mais nada que falta, porque o Senhor já abençoa isso, porque é honra, né? Eu tô criando uma identidade em cima de honra. Então, a identidade visual que ela é ideal é aquela que é ideal para aquela igreja, é aquela que ela constrói em equipe, não constrói com uma pessoa. Ou então, um designer acho que é o que tá mais na moda, o que engaja mais, ele vai lá, ele vai fazer aquilo. Não, mas ele vai atrás daquilo que faz sentido para aquela igreja, que faz sentido para aquela visão, que faz sentido para aquele ministério e que vai levantar aquele ministério, que vai alcançar pessoas, que vão investir nesse ministério, alcançar pessoas através disso. Então, acho que essa para mim, assim, é a melhor resposta que eu poderia dar, porque eu poderia falar tantas outras coisas, mas se tem esse coração como base, né, de eu vou criar uma identidade, eu vou ajudar a minha equipe a criar uma identidade que faça sentido para a visão que o Senhor deseja para aquele lugar, dali, se tem isso como base, fica fácil para construir qualquer outra coisa. Por que finanças é algo espiritual? Por que isso precisa ser algo ali com um propósito importante para a igreja? Olha, já entrei em bastante discussões que tudo é espiritual, né? Ou que nem tudo é. Você vai achar várias linhas. Ou uma frase que eu aprendi na teologia é que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal. Mas para não ficar muito longe do que tem a ver com finanças, o Atos 6 ele serve igrejas, né? A gente fala eclésia, eclesia, então ONGs, ministérios, igrejas. Então, povo, vamos dizer assim, cristão. É raro entrar, né, alguma outra denominação que não seja cristã. Acontece, né? Mas vamos falar cristão aí, católicos também. E se você for olhar, então, quanto à Bíblia, a Bíblia tem mais versículos falando sobre dinheiro, sobre finanças, né, sobre lidar com riquezas do que qualquer outro assunto, né? Isso foi um choque quando eu fiz o curso de finanças, né, o Crown. E assim, para resumir, para não virar uma pregação, né, um ponto de pregação, Lucas 16 eu acho que é o que mais choca a gente. Todo mundo conhece o versículo, se você for fiel no pouco, no muito te colocarei, né? Então esses versículos têm que ir cutucando a gente, e ele não está falando se você orar meia hora, eu vou começar a te colocar em tal cargo. Se você orar uma hora, eu coloco mais um santo. Não, ele está falando básico, assim, ó, se o que eu te confiar, você é fiel, você sabe lidar com isso, eu vou te colocar no muito, né? Porque Deus ele vê a fidelidade e etc. Só que nesse mesmo Lucas 16, Thaís, tem muita coisa. Então, coisas, por exemplo, como Jesus fala, olha, os filhos deste mundo são mais astutos na maneira de lidar com as riquezas do que os filhos da luz. E isso dá um trava a mente, né?
ou onde ele fala que não se pode servir aos dois senhores, né? Ou servir a Deus, enfim, e tantas outras coisas. Mas o chave para já pular essa parte também é Lucas 16, 12. Não sei se é 11 ou 12, eu creio que 12. Ele fala assim: se vocês não forem fiéis, ou se vocês não souberem lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Então, eu acredito que ninguém começa um negócio para dar errado, né? Um comércio ou um ministério, vou ter prejuízo, não vejo a hora de começar, né? Ou vou abrir uma igreja para fechar. Não existe isso. Todo mundo ou abre por chamado, às vezes até contra, né? Não, e aí tá lá, né? Porque Deus, né, borbulha aqui. Ou abre porque, assim, tem uma grande visão, um sonho, e sonha em ter uma igreja grande, a cidade toda sendo alcançada, e uma igreja saudável. Só que, assim, a Bíblia inteira, a gente falou um versículo, se não souber lidar com as riquezas, com os recursos, não só dinheiro, mas, né, a gente fala finanças, mas se não souber lidar com tudo isso, Deus não vai confiar as verdadeiras, que eu acredito no meu coração que seja almas mesmo, né, a verdadeira riqueza para Deus, ou coisas maiores. Então tem tudo a ver com finanças, para quem é crente, para quem não é, né? Então a gente veio falar de finanças exatamente nisso, essa visão geral aí, é totalmente espiritual, né, se é que eu posso dizer assim. Quais são as características que tornam realmente um líder semelhante a Jesus? Eu sei que a gente já levantou aqui vários pontos que já dizem muito sobre isso, mas especificamente mesmo, o que um líder ele precisa ter, assim, precisa, não necessariamente ele sempre vai ser perfeito naquilo, né? Mas ele precisa buscar isso para ser um líder semelhante a Jesus. Maravilha. Eu vou pegar uma colinha, se vocês ainda não viram, mas tem lá no Instagram do Atos 6, também tem no blog, sobre todas essas características. E eu vou pontuar cada uma delas aqui e falar rapidamente sobre cada uma delas, né? Então, características, né, de um líder. O que um líder precisa ter? Então, ele precisa ter amor, ele precisa realmente entender o próximo, ele precisa estar junto, entender as necessidades, entender as necessidades talvez da pessoa que está ali junto com você, sendo o seu líder, né, estando ali junto com você. Então ter amor com essas pessoas. E aí quando eu digo amor, eu acho que eu também posso falar sobre zelo, né? Ter zelo sobre todas as coisas, sobre a igreja, sobre as pessoas. Então esse é o primeiro ponto aí de uma característica de um líder. O segundo é humildade, onde de novo, né, a gente precisa ser humilde e entender, eu sou servo e eu preciso servir a toda e qualquer pessoa. Então, é melhor que eu sirva do que eu ser servido. Então, humildade vai dizer muito sobre o nosso caráter também, né? O terceiro é lealdade. São 6 pontos aqui, tá? Então, estou no terceiro aqui, que é lealdade. É importante você ser leal primeiro à palavra de Deus e ao Espírito Santo. Sendo leal a isso, você com certeza vai ser humilde, vai ter amor e vai ter todos os outros pontos também que eu vou descrever aqui. O quarto ponto, né, é a franqueza. E aí é aquele ponto que a gente entra da comunicação, né? Seja franco com as pessoas com as quais você está lidando. Corrija quando precisa corrigir, exorte quando precisa exortar, mas também elogie quando precisa elogiar. Seja uma pessoa que elogia mais do que critica, para que as pessoas entendam que você está olhando para elas de uma forma geral. É necessário entender a correção, mas é necessário entender a importância do elogio para todas as pessoas também que você está liderando. Quinto ponto é sobre sabedoria. Primeiro, né, seja guiado, claro, pelo Espírito Santo, tenha sabedoria na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua forma de ser exemplo. Isso tudo está voltado realmente à forma, a ser uma característica de um líder de Jesus, né, que não de um líder de Jesus, mas um líder que lidera como Jesus. E, por fim, né, o sexto é mansidão. Sempre seja manso. As pessoas, elas com certeza vão errar, mas, como eu disse, né, a gente não está aqui por pessoas, a gente está aqui por Jesus. Então, a gente precisa ser manso com todas as pessoas, independente do que ela faça.
mesmo que ela, poxa, errando pra caramba, tá fazendo um bando de coisa errada, mas ainda assim, a gente precisa ser manso, a gente precisa mostrar a palavra de Deus, a gente precisa, às vezes nós mesmos não somos mansos, né? De vez em quando eu dou uns escorregas aí, acontece, mas a gente precisa aí se arrepender. Todos nós, né? Ninguém é perfeito, gente, todos nós, mas a importância mesmo é de buscar essas características, né? Isso aí, exatamente. Então, ser manso e entender, olha, eu preciso de pessoas para estar junto comigo e entender também, olha, essas pessoas podem até me magoar, mas eu não estou fazendo algo por pessoas, mas sim por Jesus. Então, eu vou continuar investindo em pessoas, mesmo que eu possa ter sido machucado alguma vez com relação a isso, porque é um dever que eu tenho. Nós precisamos construir novas pessoas sendo líderes, sendo realmente cabeças, né, mostrar o evangelho para todas as pessoas. Ter um site ainda é válido para as igrejas, porque, na verdade, a gente, às vezes, num geral, né, tem a ideia de que site já é uma coisa muito ultrapassada, que quase ninguém acessa, que é algo que, sabe, tá todo mundo na rede social. Hoje em dia é a rede social que bomba. Mas Sim. o site, ele ainda é válido? Ele é algo ainda que traz ali uma credibilidade? Sim, eu penso da seguinte maneira, Thais, eu acho que a igreja, ela precisa, em tudo que faz, eu acho que a igreja precisa atuar sempre de uma maneira estratégica e assertiva, assim, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente corre o risco de fazer as coisas por fazer, ou porque outras pessoas estão fazendo, outras igrejas estão fazendo, ou a gente corre o risco de ficar replicando ações sem olhar para a realidade local de uma maneira assertiva e estratégica. Assim, né? Eu acho que cada igreja precisa exatamente entender qual que pode ser, né, a função de um site para o desenvolvimento ali estratégico da comunidade. Eu acho que um site ele pode ser e certamente é muito importante, crucial para a igreja em alguns fluxos assim da rotina do dia a dia da igreja. Por exemplo, eu estou aqui numa cidade grande aqui, né, na cidade de São Paulo. O fluxo de ida e vinda de pessoas aqui é muito grande. Pessoas chegam, pessoas vão, pessoas se mudam. Eu estou aqui num bairro onde as pessoas chegam e vão de uma maneira muito rápida. E tem muita gente que chega e precisa encontrar os lugares ali da cidade nova ou do bairro novo para ela conhecer, para ela visitar e tal. E a igreja acaba também entrando nessas buscas que as pessoas fazem na internet. Então, eu fico imaginando uma pessoa que chega num bairro onde uma igreja está e deseja procurar uma comunidade ali que se identifica. Às vezes ela tem ideia de uma denominação ou não tem ideia de nada, mas ela vai procurar um lugar para frequentar uma igreja, para frequentar um culto, para conhecer. Aonde essa pessoa vai? Ela vai na internet. Ela vai dar um Google lá, igreja tal, no bairro tal, na cidade tal. E o resultado disso vai ser um site da igreja. E aí esse site da igreja acaba sendo o primeiro contato de uma pessoa com a comunidade. Olha só a importância do site de uma igreja. Muitas vezes, para um visitante, para uma pessoa de fora, o primeiro contato que essa pessoa vai ter com a comunidade vai ser o site da igreja. Vai ser o visual ali do site, como o site foi construído, como o site foi pensado, como o site foi construído exatamente dessa maneira estratégica ou não, para alcançar novas pessoas, entendeu? Então, só por causa disso, o site já se torna fundamental assim para uma comunidade, porque é o cartão de visita da comunidade na internet. E aí tantas outras funções que um site pode ter. O site pode otimizar muitos processos de comunicação de uma comunidade para as pessoas que já fazem parte ali, né? Para disparar comunicados, disparar avisos,
O site também pode funcionar como um grande repositório assim de conteúdos que a comunidade e a igreja produz. É óbvio que a igreja também está aí utilizando as redes sociais, está subindo vídeos e transmitindo cultos no YouTube, a igreja está subindo áudios e produzindo podcasts em alguma plataforma aí de áudio, que seja, a igreja está produzindo textos em alguma plataforma aí de texto, mas o site acaba aqui concentrando, centralizando, digamos assim, todos os conteúdos que a igreja produz. E aí ali, ou o membro da igreja, ou um visitante que ainda não consegue, que não conhece a igreja, pode ter acesso a esses conteúdos que estão ali. E também outras funções assim de gestão que o site pode oferecer para a igreja, de algumas rotinas do dia a dia da igreja, que o site pode auxiliar. A parte de contribuição, por exemplo, pode constar ali no site esse fluxo para as pessoas poderem contribuir com a comunidade através do site. Uma gestão de evento, pode estar ali no site também, um calendário da igreja, links onde as pessoas vão poder se inscrever ali para algum tipo de evento que a igreja está promovendo. Então, o site tem inúmeras funções e não existe como a gente pensar hoje em dia numa igreja que quer alcançar pessoas que não tenha um espaço na internet, um site na internet. Como que a gente pode organizar o discipulado na igreja de forma que todos sejam acompanhados? Eu sei que às vezes é muito difícil, porque tem igrejas que são mega igrejas, são muito grandes, tem muitas pessoas. E aí, como é que faz, sabe? Como que faz para organizar tudo isso? Porque, de fato, as pessoas precisam, né, desse discipulado. Legal. Eu acho que, assim, a principal, talvez, dica seria que o discipulado que melhor funciona para a sua igreja, na verdade, o melhor discipulado para você, para a sua igreja, é aquele que funciona para a sua igreja. Então, não dá para a gente simplesmente querer implantar uma forma de discipulado que uma igreja de 6.000 membros tem para uma igreja de 100, de 200. Então, a melhor forma de discipulado é a melhor forma para a sua igreja, a forma como funciona para a sua igreja. Mas eu acho que partindo disso, é muito importante a gente entender que para a construção de uma boa cultura de discipulado dentro da igreja, né, compreendendo na palavra que isso é importante, que isso precisa existir, eu preciso, como igreja, ter uma liderança forte, uma liderança consistente para liderar esse caminho. Porque é muito difícil assumir que um pastor principal de uma igreja ele vai conseguir simplesmente cuidar de todo mundo, acompanhar todo mundo, encontrar todos os membros e fazer esse acompanhamento de todos. Então, não tem como a gente assumir isso, porque é muito difícil. O pastor ele tem muitas obrigações, né? O pastor principal da igreja vai ter muitas obrigações. Então, a gente precisa partir do princípio que esse pastor precisa de braços fortes com ele. Então, pessoas que realmente são chamadas para liderar pessoas, para amar pessoas e trazer essas pessoas para junto com ele, fazer esse acompanhamento, fazer esse discipulado com a membresia. Então, eu acho que esse é o papel, o primeiro papel ali, né, o primeiro passo para a construção, né, de uma cultura, né, de um cuidado dentro da igreja. E uma vez que você tem essas pessoas, que você tem esse grupo de pessoas que estão ali com a visão alinhada à visão da igreja, estão ali com uma visão alinhada do pastor, tem uma conexão boa com o pastor, sabe? Vão ser ali uma extensão dos seus pastores no cuidado dessas pessoas. Então, eu consigo entender a melhor forma ali agora de organizar, né, esse discipulado. Então, existe muitas formas as quais a gente pode trabalhar, né, isso dentro da igreja. Então, existem igrejas que fazem pequenos grupos, existem igrejas que talvez o cuidado está sobre departamentos específicos dentro da igreja. Então, talvez o departamento de crianças, o departamento de kids, a liderança daquele departamento cuida desses membros que estão atuantes desse departamento. Então, existem talvez igrejas menores
que não vão requerer de uma grande divisão, igrejas de bairro, né, que talvez não vão requerer de uma grande divisão, então eu consigo ali fazer uma divisão dentro mesmo ali do corpo, talvez pegar líderes específicos para cuidar de pessoas específicas. Então existem muitas outras formas que a gente pode criar o discipulado, mas para que o discipulado ele realmente seja um discipulado alinhado com a palavra, alinhado com a visão da igreja, né, com um propósito bem alinhado, a gente precisa ter líderes que vão conseguir executar isso com excelência, executar isso de acordo com a visão da igreja, executar isso de acordo com aquilo que o pastor tem como visão para esses discipulados, para esses grupos, talvez. Então, a melhor forma de organizar um discipulado dentro da sua igreja é a forma que funciona para a sua igreja. Mas tendo uma consciência de que uma pessoa não é capaz de cuidar de muitas outras pessoas, a gente precisa colocar em um cenário viável, né, para todo mundo, para que isso seja com excelência. Porque não adianta eu colocar 30 pessoas para uma pessoa cuidar, porque não vai ser com a excelência devida. Então, é possível, talvez, pastor, que você está assistindo a gente, você não tem um corpo de liderança que você possa contar. Vamos colocar a igreja, talvez, em oração para que líderes sejam levantados. Eu creio, e eu creio junto com você, que líderes vão ser levantados para que essa cultura seja firmada dentro da sua igreja. Então, existem muitas possibilidades de organizar o discipulado dentro da igreja, mas eu tenho a certeza que o Senhor vai ter a melhor estratégia para você, de acordo com a sua igreja, onde ela está localizada, como ela é formada, né, o perfil ali da sua membresia.